O Por Elas de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar de carreira, mostrar mulheres que se destacam na profissão. Para isso a gente veio ao Museu da Imprensa. Aqui nós podemos conhecer uma das precursoras do mundo do trabalho, Joana França Stockmeyer, a primeira mulher a ser admitida no Serviço Público Brasileiro na imprensa nacional. Em 2008, um decreto presidencial a elegeu patrona da servidora pública brasileira. Mas não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. Conheça o trabalho da primeira comandante mulher do Esquadrão de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do DF. A Tenente-Coronel Nilza de Oliveira é piloto do helicóptero da Base de Resgate da Corporação. Veja as mulheres que atuam na construção do Túnel de Taguatinga, uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil. Conheça o projeto Todas Elas, que capacita mulheres. Já foram mais de 4.000 que tiveram a chance de aprender mais sobre como empreender. Saiba mais sobre a jornalista que está à frente do portal Metrópolis, um dos sites de notícia mais acessados do país. Nós entrevistamos Lilian Tarran e ela fala da importância da ética na carreira em tempos de notícias falsas. Começa agora o Por Elas. Veja agora na reportagem o trabalho da primeira comandante mulher do Esquadrão de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Qual é o segredo para pilotar com maestria uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do DF? Para a Tenente-Coronel Nilza de Oliveira, a resposta é dedicação. Para ser piloto de helicóptero da Base de Resgate, são necessários anos de preparação. Em uma área tão especializada e dominada por homens, a Tenente-Coronel tornou-se a primeira comandante mulher do Esquadrão de Aviação Operacional da Corporação. Ser a primeira mulher nunca é fácil, né? Então, eu sempre me cobrei muito. Então, teve outra mulher que desistiu. Então, às vezes a gente ouve algumas piadinhas. Por exemplo, nós temos os helicópteros, a maioria é monopilotado. Então, a gente voa com 2 pilotos no Corpo de Bombeiros, mas aí fora tem helicópteros que voam com um piloto só, né? Então, eu já ouvi em curso ao longo da carreira, mas a mulher pode voar sozinha, porque se a gente tiver uma pane hidráulica, é uma pane que exige muita força do piloto, né? E aí o professor, à época, né, defendeu as mulheres, falou, não, é possível sim, a mulher consegue pilotar mesmo numa situação de pane hidráulica. De qualquer forma, é preciso treinar, tanto homens quanto mulheres. Não há diferença, você não consegue sair de uma pane, né, é uma emergência, sem treinamento. A Tenente-Coronel Nilza Oliveira comanda uma equipe de 51 pessoas, com apenas 3 mulheres. Está na corporação há 21 anos, 7 deles dedicados ao 1º Batalhão de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros do DF. Mesmo com uma equipe predominantemente masculina, ela garante que um dos resultados de sua dedicação é o respeito conquistado, independentemente do gênero. A pilotagem ela exige muita atenção, né? É preciso coordenar muita coisa ao mesmo tempo, né? E algumas pessoas até brincam, não, mas para a mulher vai ser fácil, porque a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas não é fácil não, é difícil sim, é preciso treinar, mas não só as mulheres precisam treinar, os homens também precisam treinar para ficarem bons na pilotagem. Então são 500 horas, eu tenho hoje quase 500 horas de voo,
porque ao longo desse período eu estou aprendendo com comandantes mais experientes, sempre fui muito bem aceita por eles, sempre me ajudaram muito, sempre incentivaram, né? Então várias vezes às vezes a gente pensa, será que eu vou dar conta, né? E a gente consegue, eles incentivaram e falaram, não, você vai treinar e você também vai dar conta, né? Fui muito bem recebida, tanto pelos pilotos quanto pelos os militares aqui da unidade. Então, quando eu assumi o comando, eu recebi mensagem de apoio de vários militares, né? Achando bom, vendo com bons olhos uma mulher sendo comandante deles. Então, até hoje eu encontro os militares, às vezes, na rua, em alguma situação, né, de folga, e eles falam, às vezes, para a esposa, oh, essa é minha comandante. E eu vejo que eles têm orgulho disso. No DF, são apenas 2 aeronaves no Corpo de Bombeiros. Quando uma está em salvamento, a outra está em manutenção. Por isso, a demanda de trabalho é grande, principalmente de vítimas de parada cardiorrespiratória. As histórias das missões realizadas pela comandante são cheias de emoção. Com relação às missões, assim, eu sempre fico comovida quando tem criança, né? Até me emociono, porque tem uma filha, né? E me lembro de uma ocorrência que, inclusive, fui com o Conte, o comandante que está de serviço comigo hoje, e foi um afogamento, desculpa. E era uma criança de mais ou menos 4 anos, foi revertida a PCR, né? Ele estava em parada cardiorrespiratória em função do afogamento, foi para o base. Nesse dia, o médico comemorou, todos comemoraram, né? Porque a gente levou a criança com vida para o hospital. E depois o médico me falou que ele foi chamado à delegacia e o motivo não foi afogamento da morte, foi espancamento. Então, assim, essa foi a ocorrência que mais me emocionou ao longo desses 7 anos. E tem outras ocorrências também com criança, mas essa foi muito marcante porque eu fiquei sabendo do resultado, né, da causa, né, do afogamento. Para manter um bom estado emocional durante as missões, a Tenente Coronel Nilza de Oliveira busca focar na operação do helicóptero com muita técnica e cuidado. Numa corrida contra o tempo para que vidas possam ser salvas. A sensação de gratidão ela é muito grande, porque a gente leva o que a gente tem de melhor que a corporação pode oferecer. Então a gente leva um suporte avançado de vida e oferece tudo para aquela pessoa. Mesmo quando a gente não consegue um sucesso, não consegue reverter, mas a gente tem aquela certeza que tudo foi feito. Tudo foi feito. Tudo foi proporcionado para que a vítima tivesse o melhor. Mulheres na construção civil. O túnel de Taguatinga é uma das maiores obras de infraestrutura do país. Cerca de 300 pessoas trabalham no local, mas apenas 11 são mulheres. Nós fomos conferir de perto o trabalho delas. A rotina de mulheres que trabalham na obra do túnel de Taguatinga começa às 7 da manhã. Mas elas costumam chegar um pouco mais cedo para colocar o equipamento de proteção, como o capacete, o colete, além das botas que ajudam no dia a dia de 8 horas de trabalho. Afinal, não é nada fácil ou seguro caminhar sob o sol entre as escavações e subir escadas improvisadas pelas máquinas. Bora, Cléo! Eu sempre quis a parte de construção civil. Isso sempre foi meu foco. E aí eu gostei e continuei e estou fazendo na faculdade. E segui para a área de estradas mesmo. Comecei a trabalhar ali no BRT, em outra função, né? E aí desde então eu gostei. Fui procurar o curso, né? E me senti assim, à vontade com o curso. Eu gosto em si do que eu faço. Essa área você tem que estar sempre se atualizando, né? São muitas normas que mudam diariamente.
Então você tem que ficar sempre no foco da mudança. Elas supervisionam atentas as condições e quantidade das vigas de aço e fiscalizam se os trabalhadores estão respeitando as normas de segurança do trabalho. Todas as segundas-feiras a gente tem o DSS, que é o Diário Semanal de Segurança dos Colaboradores, onde a gente vai orientar o uso de EPI, dos equipamentos de segurança. A gente distribui para ter toda uma proteção para eles e às vezes eles vão fazer um trabalho em altura, colocam os cintos, mas porém não atraca na linha de vida, ficam soltos, né? Então isso é muito perigoso para eles. Essas tarefas são fundamentais para o bom andamento da obra. Para a construção do túnel de Taguatinga, com extensão de mais de 1.000 metros, é necessário o trabalho de pelo menos 300 pessoas. Para se ter ideia da dimensão dessa obra, o túnel começou a ser construído em 2020, mas a expectativa é de que fique pronto somente no segundo semestre deste ano. É um dia bem corrido, bem produtivo, né? O que a gente faz aqui, no caso, são verificações de serviço. Enquanto o pessoal está fazendo o serviço deles, a gente está fazendo o nosso, verificando se está correto. Se não está, a gente faz alguma instrução, né? Não é melhor fazer dessa forma. Ou então, se a gente acha que é melhor fazer dessa forma e eles falam que não, vamos fazer assim, existe também uma concordância, né? Não é uma coisa assim que seja uma regra. E assim a gente vai fazendo no decorrer do dia. Construir um túnel é um trabalho difícil e extenuante, que pode durar anos. Normalmente, é um serviço reservado para homens. A presença de mulheres é praticamente zero. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais de 2020, o DF conta com 7.000 mulheres trabalhando na construção civil, um número 6 vezes menor que o de homens, que é de 42.000 trabalhadores. Apenas 11 mulheres trabalham no túnel de Taguatinga, mas elas não reclamam das dificuldades e da convivência com os trabalhadores. O verbo reclamar parece que não faz parte mesmo do vocabulário delas. Já tem 15 anos que eu trabalho na construção civil, né? Na verdade, eles acolhem a gente com muito respeito. Eles conseguem trabalhar com a gente, ajuda, tudo que eu peço para eles me orientarem, né? Porque eu transcrevo para o papel toda a parte prática que eles executam. Então, eles têm toda a paciência de falar comigo, de me mostrar, eu questionar se está certo, se não está, se a gente pode fazer melhor. Então, eles são super receptivos. Eu não tive esses problemas. Agora, sim, em questão de tensão, por conta do momento, questão deles não serem tão, assim, de falar pontualmente, eles são mais cartesianos. Então a gente teve que se moldar para ser prático dessa forma. Com eles é falar o trivial, né? Sem muita enrolação, sem muito floreio. Assim é o mundo deles, mas eles respeitam bastante a gente. Meu convívio maior, 80% é com homens. Não tem essa distinção de porque é homem, é mulher, não. Mesma coisa, o tratamento é igual, o respeito é igual. A partir do momento que você respeita a mulher, você tem que respeitar o homem também. Se tiver respeito no tratamento, não tem essa dificuldade de relacionamento, não. Já tem muito tempo que eu trabalho na área e eles são muito respeitosos, ao contrário do que um monte de gente pensa, né? Eles não são um pessoal que fica mexendo com a gente, nem desrespeitando de maneira nenhuma. Aqui é muito bom. Veja no próximo bloco o projeto Todas Elas, que capacita mulheres de baixa renda, e ainda violência de gênero contra mulheres jornalistas, e a entrevista com Lilian Tarran, diretora executiva do portal Metrópolis. Nós voltamos já. Somos iguais, mas em determinados momentos temos características diferenciadas e elas precisam ser respeitadas, e a gente precisa de cuidar muito para que as mulheres se sintam acolhidas na profissão e tenham condição de exercer os seus diferentes papéis, o papel de mulher, o papel de mãe, o papel da repórter, da jornalista, enfim.
O projeto Todas Elas já capacitou mais de 4.000 mulheres de baixa renda no DF. De acordo com a Fundação Assis Chateaubriand, que coordena o projeto, 65% delas chegam ao final do curso com um aumento de renda. Veja agora os detalhes na reportagem. Em 2020, depois de várias experiências, criação de metodologia, teste em várias regiões de Brasília, nós finalmente lançamos o Todas Elas. Mulheres que transformam seus talentos em negócio. O Todas Elas, então, começou efetivamente em plena pandemia. Ele não nasceu para ser um programa online, mas ele se tornou online depois que a pandemia chegou. Eu comecei no Todas Elas em 2020, né, em plena pandemia, então o desafio era ser mobilizadora social, que é ser aquela companheira, aquela parceira assim, da mulherada, ajudar ela não, em relação ao curso, trabalhar com elas usando a plataforma Facebook e WhatsApp. Então assim, você fazer aquele, digamos assim, ter aquele contato, criar aquele vínculo com a mulher, né? Mas via internet, porque a gente estava num momento que a gente não poderia se encontrar. Então assim, foi assim, de certa forma desafiador, mas muito gratificante. É um programa que tem uma duração aí de cerca de 4 meses. Ele é predominantemente online, mas agora com a questão da possibilidade da gente fazer mais eventos presenciais, a gente já está dizendo que ele é um programa híbrido, porque ele vai proporcionar alguns encontros presenciais com essas mulheres. A gente ajuda ela a estruturar o seu negócio, desde o momento inicial, onde ela tem que perceber quem é o cliente dela, quem é que compra o produto dela, onde ela pode vender, até questões de como ela organizar as finanças do negócio. Como é que ela separa o dinheirinho dela, como é que separa o dinheiro da empresa, né? E todas as outras, todos os pontos de atenção, de controle que ela precisa ter para fazer esse negócio crescer. Então são conteúdos muito ligados ao negócio dela, mas a gente também aproveita o momento para trabalhar muito a força dessa mulher. A gente entende que as mulheres enfrentam desafios enormes, porque além de tocarem seus negócios, elas muitas vezes estão cuidando da família, estão cuidando da casa, às vezes têm até uma outra atividade também profissional, além nesse negócio. Então o dia dela fica às vezes um pouco sobrecarregado. Então a gente ajuda também ela a se fortalecer como ser humano, como pessoa. Então a gente dá apoio social, a gente dá apoio psicológico, apoio jurídico, muitas vezes elas estão com alguns desafios e precisam desse suporte, então a gente está ali para deixá-la um pouco mais confortável, com um momento mais leve da vida, para aproveitar ao máximo esse conteúdo que a gente passa. Você criar aquele vínculo, aquele laço de confiança para a pessoa te ligar e passar 2 horas dizendo que precisava falar com você, porque estava pensando em autoextermínio. Então você valorizar. Eu tive mulheres que venceram o câncer, eu tive mulheres que venceram a depressão através do projeto, eu tive mulheres que criaram coragem e falaram assim, eu vou montar meu instituto, e hoje tem um instituto, né, que cuida também de mulheres que fazem esse trabalho. Então assim, se tornar referência, da mulher falar assim, olha, me espelho em você, é muito bom. E aí para isso a gente ativa vários parceiros das regiões. A gente faz sempre o programa voltado para grupos em regiões administrativas do DF. Então a gente forma um grupo, por exemplo, em Ceilândia, um outro grupo em Santa Maria, um outro grupo em cada localidade. A gente forma grupos de cerca de 100, 120 mulheres e nessas regiões a gente também ativa empresários locais, outros empreendedores, pessoas que gostariam de apoiar o trabalho dessas mulheres, organizações da sociedade civil e todos aqueles que querem gerar mais impacto, ajudar realmente aquela comunidade a crescer. Porque muitas não tinham acesso à internet. Então assim, a gente conseguiu parceiros como Jovem de Expressão que cederam a Lan House para elas fazerem atividade ou Wi-Fi da praça, né? A gente teve a CUFA, que foi um dos parceiros também, que cederam chips de internet para essa mulherada na primeira edição, né? Então foi estrutural, foi Sobradinho, foi Ceilândia. A gente conseguiu conectar essas mulheres através de parceiros, porque um diferencial do Todas Elas é isso, que além de todo o suporte da FAC, da equipe do Todas Elas, a gente busca parcerias. E são esses parceiros que ajudam com esses apoios voluntariamente.
Então são esses que eventualmente dão esse apoio jurídico, o apoio psicológico. E assim ela vai se sentindo fazendo parte de uma rede, né? Não só de mulheres que estão no mesmo momento que ela, transformando seu talento em negócio, mas também de uma rede de apoio, de parcerias que vai ajudá-la a fazer o negócio crescer, mesmo depois que a jornada todas elas acabe. Então a gente acaba criando, como a gente diz, um ecossistema de apoio bastante forte para ela seguir em frente na jornada empreendedora dela. Então, assim, a gente teve empreendedora que era confeiteira, que era artesã, mas que disponibilizou, tirou ali da sua renda um prêmio para doar para outra mulher que estava concluindo o curso e que ela achava legal, né? A gente também oferece parceiros que depois da jornada podem ajudá-la a aperfeiçoar as técnicas, nesse exemplo, de como fazer coberturas, de novos recheios, de novos tipos de receita. Então ela também avança no conhecimento técnico dela e isso pode abrir outras oportunidades de carreira, inclusive. Então é um misto, de fato. Do Todas Elas, eu tive mulheres que me seguiram para outros projetos e estão aí concorrendo a editais, ganhando prêmios. Então você vê aquela mulher que fazia bolo e conseguiu ganhar um edital de R$10.000 a partir do conhecimento que ela teve no Todas Elas. Então eu diria que o programa ele traz tanto conteúdos de estruturação de negócio, quanto atividades e também conteúdos de fortalecimento, de empoderamento, para que essa mulher de fato alcance essa autonomia financeira que muitas vezes é o sonho dela, às vezes até para se livrar de uma situação de violência doméstica, né? Então, é um programa que a gente considera bastante completo, porque cuida do negócio e também cuida das mulheres. O programa tem duração de 4 meses, ela passa durante boa parte desse tempo na jornada empreendedora, mas na reta final, bem no finzinho, a gente dá a oportunidade para algumas dessas mulheres que já se sentem prontas de levarem seus negócios para o mundo digital. E aí é quando a gente ajuda elas a colocarem uma lojinha no Instagram, no Facebook ou vender pelo WhatsApp, usando as redes sociais para isso, mas também hoje esse programa funciona no nosso aplicativo, o aplicativo Todas Elas. E no aplicativo Todas Elas a gente tem uma lojinha virtual. Então elas também têm a possibilidade de abrir uma loja virtual e começar a vender além das fronteiras da cidade dela. Então ele termina o programa com essa atividade que a gente chama de mentoria de marketing digital para que ela leve o negócio dela para o mundo digital. E finaliza com algumas parcerias que a gente estabelece para que ela participe de feiras, vendendo seus produtos, é como a gente fala, ampliando o acesso dela ao mercado. E por fim, o acesso ao microcrédito. Muitas delas também já se sentem bem preparadas para fazer um investimento numa matéria-prima nova, num novo equipamento, para, obviamente, incrementar o seu negócio e fazer com que ele ainda gere mais possibilidades no futuro. Então a gente também, ao final, dá esse acesso a elas. O acesso é gratuito. Esse programa ele é viabilizado via parcerias e essas parcerias muitas vezes estão vindo de parlamentares do Distrito Federal e por meio de secretarias de Estado. Então é muito bacana ver o governo apoiando iniciativas como essa. Isso é muito gratificante. Igual eu recebi o depoimento que eu recebi ontem de uma aluna, né? Que ela falou que o Todas Elas deu todo o suporte para ela abrir o salão de beleza dela. E ela usou a garagem de casa para fazer o salão de beleza. Até então ela achava que não tinha espaço, que não tinha onde trabalhar. Então isso que é importante no projeto, é você colocar a mulher para se empoderar de si mesma, para a mulher entender que sim, ela é capaz, né? Que é só ela acreditar nela mesma. Foi uma experiência muito boa, muito nova. Em nenhum momento eu me senti sozinha por ser um curso à distância. A gente tem medo, né, de não conseguir fazer, mas a gente teve total suporte das nossas parceiras, das nossas amigas de RA. Em um momento da minha vida eu tive uma depressão e eu descobri que eu ficava bem, que melhorava esse sentimento quando eu cuidava das pessoas. Então eu comecei a trabalhar em casa, na área da minha mãe mesmo, ganhei um lavatório
e uma senhora me deu um lavatório e eu comecei a lavar os cabelos lá em casa, comprava produtinho, começava a arrumar lá em casa mesmo. E aí me surgiu a oportunidade de vir alugar. E eu tinha muita insegurança, porque é um passo muito grande, né, na nossa vida, abrir o espaço. E aí surgiu o curso. E aí eu comecei a fazer o curso e no processo do curso eu comecei a sentir segurança. Eu via que eu tinha estabilidade para poder pagar um aluguel, para poder abrir o meu negócio. E aí as coisas foram fluindo. Para você que está começando agora, não desista. E eu super indico o curso Todas Elas. Foi ele que mudou a minha vida, me trouxe perspectivas novas de vida. Vai valer a pena. Saiba mais sobre violência de gênero contra comunicadoras. A cada 3 dias ocorre um ataque contra mulheres jornalistas no Brasil. Entre os desafios de ser comunicadora no Brasil está o enfrentamento da violência de gênero contra mulheres jornalistas. Dados do relatório produzido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com o apoio da Unesco, registram ataques públicos contra mulheres e meios de comunicação voltados para pautas feministas. Os dados apontam que em 2021 houve um total de 119 ataques contra mulheres jornalistas, o que significa que, em média, ocorreu um ataque a cada 3 dias. Esses registros incluem principalmente ataques à moral e à reputação, com o uso de termos como vagabunda, fofoqueira, maldita. 60% da violência registrada foi motivada por cobertura jornalística de natureza política e 68% dos casos se originaram no meio digital. O relatório recomenda que as organizações protejam as jornalistas e criem canais seguros de denúncia. O jornalismo é cada vez mais relevante no momento em que informações falsas se espalham rapidamente. O trabalho jornalístico atua para desmentir boatos que circulam na internet e para fazer com que a informação correta chegue até você sobre temas que impactam na vida de todas nós. Para falar da carreira jornalística, nós convidamos a diretora executiva do portal Metrópolis, jornalista Lilian Tarran. Lilian Tarran dirige o portal Metrópolis desde 2015, quando o site de notícias foi criado. Antes do Metrópolis, trabalhou por mais de uma década no jornal Correio Brasiliense e 2 anos na revista Veja. É a idealizadora de estratégias que deram ao Metrópolis maior abrangência com a produção de conteúdo em tempo real, a variedade de assuntos abordados e a publicação de reportagens investigativas. Lilian Tarran, muito obrigada por nos receber aqui na sede do Metrópolis, por participar do programa Por Elas. É uma alegria ter você aqui. Elis, é uma alegria para mim, uma honra enorme. Nós que fomos, eu fui sua aluna na faculdade, né? E hoje somos colegas, então eu tenho muita alegria de poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito obrigada pelo convite. Lilian, você tem uma carreira muito exitosa no jornalismo e você começou a trabalhar muito cedo, com apenas 17 anos. Conta um pouco dessa trajetória pra gente. Então, Elis, eu acho que eu sempre busquei, de uma maneira até inconsciente, né? Porque com 17 anos a gente não sabe exatamente o que a gente espera do futuro, mas eu sempre busquei a minha independência. Então, com 17 anos, eu estava terminando o meu ensino médio e prestes a prestar o vestibular e tudo, que foi um período muito agitado. Eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa e considero que foi o período de maior ansiedade da minha vida. Então, eu estava prestes a fazer a prova do vestibular e comecei a dar aulas particulares, porque eu passava muito tempo na biblioteca estudando. Então, eu me lembro de uma das coordenadoras da biblioteca, ela disse: escuta, você não pode ensinar aqui, você entende de matemática, entende de física? Não, eu estudo. Será que você pode ajudar meu filho? E aí, nessa de ajudar o filho, eu comecei a dar aula particular, acabei tendo dezenas de alunos, o que me ajudou bastante também. A gente, quando se propõe a ajudar alguém a aprender, a gente acaba aprendendo muito também. Então, logo depois eu fiz vestibular e
e comecei a cursar jornalismo na UNB. E, então, depois disso, na verdade, a partir dos 17 anos, eu só lembro da minha vida trabalhando intensamente. Então, foi isso. E ingressou muito cedo também no jornalismo. Sim, eu com 18 anos, então, eu começo a cursar jornalismo e no terceiro semestre era um pouco inusitado, porque em geral os estágios eles começam, pelo menos assim, aquele estágio em veículo de comunicação, em geral você começa a fazer a partir do quinto, sexto, já no finalzinho do curso de jornalismo, mas eu tive uma oportunidade que eu agarrei com todas as forças que eu tive ali naquele momento, de começar a estagiar no terceiro semestre da faculdade. Então, eu passei a trabalhar no Correio Brasiliense à época e aí não saí mais de redação, né? Então são muitos anos trabalhando em redação, que é um ritmo muito forte. Muitos profissionais da nossa área de comunicação, eles passam um tempo em redação, depois fica um pouco cansativo, vão para assessoria de imprensa, gestão de crise. Eu fiz a minha carreira todinha em veículo de comunicação, então é agitado. Você tem como principais características a capacidade de liderança e a criatividade. Que habilidades e competências que você julga que são fundamentais para o exercício do jornalismo? Elise, eu costumo dizer que a coragem é uma característica que ela é boa em várias profissões, né? Você ter ousadia, ter coragem de experimentar, ter coragem para errar. Eu considero que foi uma das características que me trouxe até aqui. E às vezes a gente tem, né, a gente quando é mais nova, a gente tem aquele receio de não preciso acertar, não posso errar, mas o erro nos ensina bastante também, né? A gente precisa experimentar, a gente precisa se deixar testar alguns formatos e eu acho que esse meu atrevimento, de certa forma, me impulsionou. Especificamente para o jornalista, eu acho que coragem anda muito próximo da cara de pau. Assim, a gente precisa ter cara de pau, né? Porque o que é o bom repórter? O bom repórter é aquele repórter que tem a coragem, aí, se quiser, a cara de pau, de abordar as autoridades, de perguntar o que precisa ser perguntado, a gente não faz, não necessariamente as perguntas mais delicadas, mais confortáveis. Então, muitas vezes, o nosso interlocutor, a pessoa que está sendo entrevistada, que está sendo abordada, essa pessoa, ela reage de uma maneira que pode não ser uma maneira cordata, gentil, e a gente tem que ter a cara de pau, a coragem de manter, de ser firme, de insistir na pergunta, de ir atrás das respostas. Então, os meus excelentes repórteres, eu não considero, eu tenho excelentes repórteres com características diferentes, mas aqueles que conseguem um retorno mais interessante são justamente os repórteres que têm a cara de pau, de ficar ali, de perguntar e não ter essa história de não, fiquei sem graça, fiquei com vergonha porque a pessoa não quis me responder e tudo. Então, eu procuro incentivar muito essa característica de, né, acho que é atrevimento, cara de pau, coragem, tudo anda mais ou menos lado a lado. Lilian, e é mais difícil para as mulheres? A carreira, ela tem muitas mulheres nos seus quadros, mas ainda há diferenças salariais e outras formas de desigualdade. Você já se sentiu prejudicada? Então, Elise, eu acho que no começo da carreira eu tive a oportunidade de ingressar ali numa área que é uma área mais afeita. Tem muitos homens naquela época, quando eu comecei, mais ainda do que hoje, que é a cobertura de política. Então eu me lembro de, em determinados momentos, numa equipe de mais de 20 pessoas da equipe da editoria de política, eu ser a única mulher, uma mulher nova na época. Então, em alguns momentos, sim, eu senti ali uma diferença, né, aquelas brincadeiras inconvenientes e
Acho que eu tive, de certa forma, ali, de ter muita persistência, resiliência mesmo, para poder entender o meu papel e saber que eu era maior do que a questão de gênero e permaneci firme no meu propósito de ser uma jornalista e de estar onde eu gostaria de estar. Então, depois, eu também sempre tive o pulso bem firme, então eu fui abrindo os caminhos da forma como eu tinha de fazer e tudo, mas é claro, em alguns momentos a gente sente a diferença, né? Eu me lembro de, certa vez, era o presidente da Câmara dos Deputados, era o Severino Cavalcante, ele foi dar uma entrevista, ele foi, eu não sei porquê, ele foi fazer uma agenda em Rio Verde e eu acompanhei, eu estava cobrindo pelo Correio, e quando termina a solenidade, as pessoas, os jornalistas correm ali para poder fazer, a gente chama de quebra-queixo, né? Quando você faz a entrevista com a autoridade que está saindo ou entrando de algum evento. E eu estava grávida de 5 ou 6 meses, não era muito aparente ainda. Eu tomei muita cotovelada, né? Foi aquela coisa assim de... mas não foi por querer, foi porque eu estava no meio daquela confusão e tudo. Então, eu me lembro de aquele dia, depois eu sentei assim, fiquei... Meu Deus, como é que é isso, né? Assim, eu quero a igualdade, mas ao mesmo tempo quero ser a mãe, mulher, né? Eu quero ser mãe, eu quero que as pessoas entendam que tem uma... Enfim, são questões que eu enfrentei, que eu tenho certeza que outras colegas enfrentam também. Eu estou citando um pequeno exemplo ali, mas que mostra que somos iguais, mas em determinados momentos temos características diferenciadas e elas precisam ser respeitadas, e a gente precisa de cuidar muito para que as mulheres se sintam acolhidas na profissão e tenham condição de exercer os seus diferentes papéis, o papel de mulher, o papel de mãe, o papel da repórter, da jornalista, enfim. O Metrópolis aqui tem um comando que é um comando bastante feminino, então a gente procura ter essa questão do acolhimento de uma maneira muito, muito forte no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, uma colega que tá para ter neném agora, todo mundo voltou a trabalhar presencialmente, mas a gente está saindo de um momento de pandemia, então a gente achou por bem dizer a ela que ficasse o tempo que ela precisasse em casa, até que ela tivesse o bebê e tivesse numa condição adequada e segura para poder voltar ao trabalho presencial. Então, isso não é enxergar a mulher como uma pessoa mais fraca, é dar condição, em função da natureza de que somos, né? Cada um tem as suas características, a mulher tem a questão da geração, então, de um filho, então, por que não dar as condições para que elas exerçam, e ela está trabalhando normalmente, só que está trabalhando de home office. Então, passar pela experiência nos torna também mais sensíveis, mais humanas e empáticos, com certeza. Muito bom, Lília. Eu gostaria de explorar agora a questão do jornalismo digital, mas esse é assunto para o próximo bloco. Então, fique aí, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Nós estamos entrevistando a diretora executiva do portal Metrópolis, Lilian Tarran. Lilian, eu gostaria de explorar agora essa questão do digital, né? Nós vivemos um momento de jornalismo digital em que as informações falsas circulam por aí, e nós temos também as pessoas comuns como produtoras de conteúdo viral. Qual é o papel do jornalismo nesse contexto? Elis, eu acho que o papel do jornalista não muda. O papel do jornalista, ele foi e continua sendo checar a informação profissionalmente. A partir do advento dos dispositivos digitais, o que acontece é que todo mundo virou produtor de conteúdo. Então, cada um de nós que tem um telefone celular e que está eventualmente inscrito ou faz parte de uma rede social, então se a pessoa virar a câmera para o mundo, ela vai
pegar alguma informação e ela pode publicar aquilo ali e ela passa a ser, então, uma pessoa que está gerando um conteúdo. Qual é a diferença do leigo, dessa pessoa que produz o conteúdo e joga nas suas redes sociais, para o jornalista profissional? A gente tem obrigação de checar a informação. Então, mesmo o conteúdo viral, que muitas vezes a gente se apropria daquilo ali e expõe para um grupo maior de pessoas, a nossa capacidade de encontrar as fontes certas para poder ouvi-las e entender aquele contexto e explicar aquele vídeo ou aquela informação é uma qualidade de um repórter profissional. E tem uma outra questão também muito importante, que o jornalista ele tem a obrigação, o dever de ofício de expor o contraditório. Então, muitas vezes um vídeo, uma cena, um fato inusitado, ele tem um lado ali, aquele que a gente está enxergando e aquilo viraliza. O jornalista ele tem por dever pegar aquele fato, explicar aquele fato e, se for o caso, ouvir o contraditório, ouvir todas as partes envolvidas naquela circunstância. Então, esse é o nosso papel e ele não muda no período digital. O que muda é o seguinte: a gente precisa ser mais ágil. Então, aquele ciclo de 24 horas que a gente tinha no caso de uma publicação diária, impressa, ou no caso de uma publicação semanal, esse ciclo agora é horário. A cada momento a gente está publicando, a gente está conversando aqui, Elise, e tem um monte de jornalista produzindo já dezenas de matérias e publicando essas dezenas de matérias. Isso que eu ia te perguntar, qual o trabalho que o Metrópolis realiza para fazer a checagem do que é autêntico e ter segurança para publicar? Então, no que a gente investe muito para poder ter uma qualidade nesse processo? Em bons profissionais. Bons profissionais eu considero aquele profissional que tem ali uma boa formação e que tem um tempo de experiência também já razoável. Então a nossa redação é uma redação com muito repórter sênior, um repórter que já está na estrada há muito tempo. Claro que a gente tem espaço para o repórter novo, para o repórter que está chegando agora, mas mesmo esse repórter que está chegando agora, são os estagiários, os trainees, a gente acolhe esse profissional, esse estudante, na verdade, dentro de um programa de mentoria, onde eles passam 6 meses estudando e tendo a oportunidade, recebendo como estagiário dentro do Metrópolis, mas sem ter a obrigação de produzir. Pelo contrário, eles têm a obrigação de reforçar o estudo da faculdade. Mas eu tenho um investimento muito pesado em profissional mais, com um pouco mais de bagagem, porque é justamente o profissional que tem mais experiência, que tem as fontes, tem acesso às fontes, tem mais agilidade, sabe onde procurar as informações. Então, esse é o nosso... um dos segredos. É um dos segredos. Que eu ia perguntar, qual o segredo ou as estratégias que fizeram com que o portal Metrópolis, em poucos anos, se tornasse um dos portais mais importantes do país? Elise, então, eu acho que isso tem a ver com aceitar o jornalismo dentro do contexto da modernidade. Não diminuiu, em hipótese nenhuma, diminuiu o interesse das pessoas em conteúdo jornalístico, em informação. Mas, de uns tempos para cá, mudou muito a forma, a plataforma onde as pessoas consomem informação. Então, antigamente, da nossa época, as pessoas paravam, quando dava o horário do Jornal Nacional, as pessoas paravam em frente à TV e silêncio, silêncio, que a gente está ouvindo o noticiário. Ou então tinha aquela rotina de ler os jornais impressos, né? Começava o dia lendo os jornais. As coisas mudaram, as pessoas continuam com muito interesse pela informação, mas agora elas têm acesso à informação na palma da mão. Então, claro, a gente tem um país ainda muito desigual, onde quase metade da população não tem acesso à internet, mas é questão de pouco tempo e todo mundo vai ter acesso à internet. E a gente fala para um público muito grande, primeiro por isso, porque a gente chegou dentro de um contexto digital e a gente
abandonou o analógico totalmente. A gente nunca imprimiu uma folha de papel. Todo o conteúdo que a gente produz é um conteúdo que gira dentro das nossas plataformas digitais. E tem uma outra questão também, a gente tem o nosso domínio, metropolis.com, mas a gente nunca deixou de observar onde as pessoas consomem o conteúdo dentro das redes sociais. Então, existe um costume do brasileiro de estar consumindo as informações dentro do contexto de redes sociais. O Metrópolis nunca considerou, mas imagina, TikTok é coisa de jornalismo? Imagina, mas Quai é jornalismo? Gente, isso é a plataforma, o conteúdo quem faz somos nós. Então a gente faz o conteúdo e divulga esse conteúdo no YouTube, no TikTok, agora assim, até em outras redes menos conhecidas, o Hello, Quai, Twitter, Facebook, Instagram. Todas as redes são para nós palco para que o conteúdo se dissemine. Então, mais essa característica. E uma terceira característica de que o nosso conteúdo é integralmente gratuito, eu acho que essa composição privilegiou um espalhamento do nosso conteúdo de uma maneira muito rápida e a gente em pouco eficaz. Então, eu acrescentaria uma outra característica que é a realização de reportagens investigativas. E gostaria de destacar uma com relação à violência contra a mulher. Então, como você enxerga o papel do jornalismo nesse contexto digital para trabalhar a questão da cidadania feminina, no direito da mulher, né, o papel do jornalismo nesse contexto? Hoje é mais disseminado o jornalismo no meio digital, mas há 7 anos, eu sei que é pouco tempo, mas há 7 anos era um pouco diferente, assim, era menos usual você ter a plataforma digital produzindo conteúdo jornalístico profissional. Então, eu tinha um desafio que era o desafio de mostrar que na mesma plataforma onde cabe uma notícia com uma linha rápida, instantânea, essa mesma plataforma também acolhe um conteúdo de documentário. Então, a gente explorou a internet, a plataforma digital, de ponta a ponta. Um pé a gente tinha no jornalismo de tempo real e o outro pé a gente tinha no investimento de grandes reportagens que às vezes demoravam 6 meses para que ficassem prontas e para que a gente divulgasse. Era realmente um esforço, a gente fazia um esforço muito grande de investigação. O Elas por Elas, que foi um projeto especial que durou um ano inteiro, o ano de 2019 inteiro a gente trabalhou dentro desse projeto, foi um projeto em que a gente estava chegando demais, a todo momento a gente dava notícia de que tinha uma mulher vítima de feminicídio na maior parte das vezes. Então a gente pensou, aquilo estava ficando banal, a gente recebia a informação e rapidamente publicava, sem entender por que da escalada tão absurda nos tempos de hoje de violência contra a mulher. Então a gente se propôs a, durante um ano inteiro, contar as histórias de vida de mulheres que morreram vítimas de violência. Então a gente pegou os nossos melhores repórteres e quando a gente não tinha braço dentro do Metrópolis, porque infelizmente foram muitas mulheres assassinadas, a gente buscou braços fora do Metrópolis, braços femininos, para poder contar essas histórias de desespero, de luta, de mulheres que às vezes sofreram uma vida inteira e cujo desfecho foi a morte. E isso tudo por quê? Porque a gente só consegue perceber o tamanho do problema se a gente se sensibiliza. E a gente só se sensibiliza por meio da empatia. E para você ter empatia, você tem que conhecer a história da pessoa. Então, a gente, com o mesmo rigor que a gente faria, eventualmente, uma investigação de uma celebridade, de uma autoridade, um personagem importante conhecido, a gente usou desse mesmo rigor para poder contar a história de mulheres, muitas vezes desconhecidas e que morreram
muitas vezes pelas mãos de seus companheiros, às vezes de seus filhos, de seus maridos, enfim. São histórias muito tristes, mas que nos tornam mais sensíveis a um problema que é absolutamente contemporâneo. A gente já vai encerrar, mas eu não poderia deixar de perguntar, até por conta dessa sua fala. Existe uma metáfora que é a metáfora do Clark Kent, né? São super-homens os jornalistas, como se o jornalista fosse uma última instância que resolve os problemas da sociedade. Então eu te pergunto, são super-mulheres as jornalistas? Qual é o limite ético disso? Eu acho que super-homem ou super-mulher é todo mundo que tem o ímpeto de ajudar, que sai de casa com o propósito de facilitar a vida de alguém. O jornalismo, um dos pilares do jornalismo é a prestação de serviço. Então, todos os dias, quando a gente sai de casa e se propõe a facilitar para que uma informação importante, que pode mudar a vida de uma pessoa, que pode facilitar a vida de uma pessoa, chegue para essa pessoa, então eu considero que nós somos não digo especiais, nem super-mulher, nem super-homem, mas nós prestamos um papel muito importante. Essa semana viralizou, a gente deu um vídeo, deu quase 1 milhão de views, de um surfista que estava numa praia ali observando o salvamento, assim, um salva-vidas entrou num mar agitado para poder salvar uma pessoa que tinha caído para se afogar. O salva-vidas conseguiu, o bombeiro conseguiu tirar essa pessoa, mas logo em seguida ele foi lambido por uma onda e ele passou então a ser a vítima. E o surfista, ele assim, é tão bonito que a gente viu ali, ele não pensa, ele se joga com a prancha e vai lá e resgata o herói. Então assim, é um herói salvando o outro herói. E eu acho que essa, de certa forma, é uma metáfora da nossa profissão, né? A gente muitas vezes está se arriscando, a gente está abrindo mão dos nossos fins de semana, dos nossos feriados, porque a gente trabalha quase todos os dias da nossa vida, para poder contar histórias que elas muitas vezes precisam ser desveladas, elas precisam ser denunciadas, mas muitas vezes também são histórias que são inspiradoras, né? É com essa história que eu gostaria de me despedir. O jornalismo, ele pode ser muito duro porque ele revela aquilo que as pessoas não gostariam que fosse revelado, mas ele pode ser muito leve também quando ele mostra a melhor parte do ser humano. E você é uma fonte de inspiração para todas nós na carreira. Muito obrigada. Muito obrigada por nos receber mais uma vez, viu, Lilian? Muito obrigada. Alegria conversar com você. A gente poderia ficar aqui ainda muito tempo. Muito obrigada. É um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. O nosso programa fica por aqui. Agradeço muitíssimo a sua companhia e nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital.